Olá, comandantes. Tudo jóia? Vamos continuar agora para a nossa segunda aula do curso de Conhecimentos Técnicos de Aeronaves e Motores, dado pela Céu Livre Aviação. Agora a gente vai começar a falar sobre a estrutura do avião. Provavelmente essa aula a gente vai dividir ela em dois, beleza? Então quando a gente chegar aqui no 10º slide, a gente vai parar essa aula e continuar na próxima, que provavelmente ela vai ser um pouco comprida. Tranquilo? Seguindo para o nosso primeiro slide, eu quero que você aprenda, em tela cheia, a dividir o avião nas suas partes, tá? Agora que a gente está falando daquela parte de estrutura, beleza? Primeiro a gente vai estudar a estrutura, depois a gente vai estudar o GMP, que é o grupo motopropulsor, e depois a gente vai falar especificamente de todos os sistemas embarcados nessa estrutura dessa aeronave. Então vamos lá, aprende a fazer e já vai anotando aí, comandante. As partes principais da estrutura de um avião são a asa, obviamente, né? Se não fosse a asa, não seria um avião, a gente não estaria voando. A fuselagem, a terceira é a empenagem e a quarta são as superfícies de controle. Utilizando nossa pequena maquete aqui para vocês verem, obviamente você já conhece o que é a asa, né? Eu não preciso explicar para vocês. Uma coisa que eu posso deixar claro é que quando a gente tem uma estrutura dessa, normalmente eu sei que as pessoas falam asa direita, asa esquerda, mas na aviação a gente tem um padrão de tratar de número 1 na esquerda e número 2 na direita, olhando para frente, beleza? Só que quando você olha, normalmente as pessoas diriam que esse avião aqui tem duas asas, mas não, esse é um avião monoplano, ele tem uma asa, tá? A gente conta a envergadura da asa de uma ponta a outra, beleza? Então isso aqui é uma asa. Se ele fosse um biplano, ele teria outro plano de asa aqui em cima. A gente até vai falar disso nessa matéria, mas para explicar para vocês. A fuselagem, óbvio que a gente já definiu na última aula, que é o charuto da aeronave. É onde as pessoas e a carga ficam embarcadas, e os sistemas principais também, né? A terceira é a empenagem. Aí que vai ser uma novidade para a maioria das pessoas, tá? Porque a empenagem, ela é a cauda com o estabilizador horizontal. A empenagem é essa estrutura traseira toda aqui, beleza? E ela é dividida entre o estabilizador vertical e o estabilizador horizontal. Tranquilo? A quarta e última parte, a gente vai chamar de superfícies de controle, que quem já passou por teoria de voo já entende quais são as funções e como atuam as superfícies de controle de uma aeronave, mas quem está pegando essa matéria pela primeira vez, aqui em Conhecimentos Técnicos, vai entender que as superfícies de controle são as superfícies que o cara mexe lá no manche, tá, para fazer os movimentos do avião, e essas superfícies elas estão nas asas e na empenagem para poder fazer o avião responder aos movimentos que o piloto comanda ou controla. Tranquilo? Então, vamos aqui para o quadro, comandantes. Ó, eu ainda fiz uma bobagem aqui de não ter tirado da última aula, mas a gente tem muito espaço. Aproveita que está aqui para você e relembra, porque relembrar é sempre bom, tá? E vamos falar das partes principais da estrutura. Tranquilo? Então, a primeira, você pode anotar aí, que é a asa, para não esquecer nunca mais. A segunda é a fuselagem. A terceira é a empenagem, que é composta pela estabilizador vertical e estabilizador horizontal. E a quarta, empenagem. A gente vai chamar de superfícies de controle. Beleza, comandante? Por que eu trago aqui para o quadro? Porque eu prefiro que, além da gente ficar só passando o slide para você e explicando, eu quero que você aprenda a anotar também e fazer uma tatuagem do conhecimento dentro da sua cabeça, tá? Vai ter muita coisa, principalmente nessa matéria aqui, que a gente não vai só escrever as palavras, não. A gente vai fazer o desenho de como acontece aquela situação. Beleza? Então, voltando aqui para a nossa câmera 1, passando para o próximo slide, vamos falar um pouco sobre os esforços estruturais que a estrutura do avião, né, esforço estrutural,
que a estrutura do avião sofre, beleza? São alguns tipos de força que todas as partes do avião sofrem durante o voo, seja a tração da hélice puxando o corpo do avião todo para frente, ou uma curva, ou uma rajada de vento que força a estrutura do avião, tá? Então, dependendo de como aquela estrutura está ligada uma na outra e presa, ela vai sofrer um tipo de força diferente que a gente vai ver em tela cheia nesse momento. Aí, para vocês, a primeira é a tração. O maior exemplo que a gente dá de tração numa aeronave, principalmente uma aeronave a hélice, tá? É a força da hélice gerando a tração para frente, e essa estrutura, essa força que é gerada, ela puxa a estrutura do avião inteiro. Então, o corpo do avião inteiro está sendo puxado pela força da hélice, como você está vendo aí no exemplo. Esse peso aí sendo segurado por uma mão, né? Escrito tração em cima. Esse tipo de força é a força de tração. O segundo tipo de esforços estruturais, de esforço estrutural, é a compressão, que é quando você, obviamente, você vê o exemplo, comprime, né? A terceira a gente vai chamar de flexão, que é quando você flexiona, já diz o verbo. O cisalhamento já não é tão conhecido da maioria das pessoas. Então, você pode pegar aí, voltando aqui para mim um pouco, você pega duas estruturas que elas estão presas uma à outra por um parafuso. E aí, elas sofrem algum tipo de força aqui, beleza? E o avião tem estruturas que elas vão sofrer esse tipo de força. Quando você tem essa ligação, essa transmissão dessa força, desse esforço estrutural com um parafuso ligado entre as duas estruturas, você vai chamar isso de cisalhamento. Voltando à tela cheia, o último que a gente tem é o esforço de torção, beleza? Que você está vendo o exemplo aí. Então, voltando para mim, o primeiro é a tração. Pega você aí sua caneta e puxa ela para os lados, as duas mãos para fora, esse é o esforço de tração. O segundo é o de compressão. Pega sua caneta, comprime ela. Você vai entender literalmente na sua mão o que é o esforço de compressão. Beleza? A flexão, você torce. Você está flexionando ela. Beleza? O cisalhamento, eu acabei de dar o exemplo aqui. E a torção é quando você tenta torcer dessa forma também. Beleza? Na verdade, a flexão, que eu falei você torce, não. A flexão é como se você estivesse tentando flexionar assim, né? Vocês lembram daquela brincadeira do lápis dos anos 80 e 90? Que o lápis fica mole. Então, é como se na vida real você conseguisse tornar isso uma borracha. Essa é a flexão. E já a torção é a força para um lado e a outra segurando para o outro ou fazendo o esforço contrário também. Beleza, comandantes? Passemos então para o nosso próximo slide em tela cheia para vocês, falando sobre os tipos de materiais. Os materiais da estrutura devem ser leves e resistentes. Óbvio, né, gente? A gente quer sair do chão, voar. Quanto menor o peso e maior a potência, mais vantajoso para a gente conseguir tirar o avião do chão, né? Os mais utilizados são as ligas de alumínio, principalmente na aviação geral de pequeno porte. Antigamente era tudo praticamente de madeira, tá? E com a evolução da forja do alumínio em si, o alumínio passou a ser, principalmente na aviação de pequeno porte e na de grande porte durante muito tempo também, o principal tipo de material pela sua leveza e resistência. Beleza? Só que hoje em dia, a aviação de grande porte ela usa principalmente materiais como fibra de carbono, até fibra de vidro já foi utilizado, mas hoje em dia a fibra de carbono é o mais resistente que existe e também mais leve, beleza? Voltando ao texto, mas existem aviões também, como por exemplo o Paulistinha e o Aerobueiro, que eles são feitos de tubos de aço soldados e recobertos com tela. A gente vai dar o exemplo de cada tipo de aeronave dessas para vocês, comandantes. Vamos lá, os materiais mais modernos são os plásticos reforçados com fibra de vidro, carbono ou Kevlar, que são os materiais utilizados nas aeronaves mais modernas atualmente. As asas. Qual que é a finalidade da asa, comandante? Obviamente que na parte de aerodinâmica e teoria de voo é que você estuda literalmente como que é a fórmula da sustentação, por que acontece o voo, mas eu vou dar esse exemplo aqui para vocês mais uma vez. Tá? Vamos começar primeiro dando nome a todas as partes da asa
que, lembrando, né, primeiro, você precisa de motor para ter velocidade para frente. Por quê? Porque tendo a velocidade para frente, você tem o vento na asa, e o formato da asa gera a diminuição da pressão estática, tá? Aumenta a pressão dinâmica e diminui a pressão estática, puxando toneladas de peso para cima. A gente vai dar esse exemplo aqui. Tranquilo? Vamos então começar a falar das características da asa e dar nome a todos os bois em tela cheia para vocês. Características dela. A gente tem a raiz da asa, tem a ponta da asa, tem o bordo de ataque da asa, o bordo de fuga da asa, tem o extradorso. E intradorso, vamos vir para o nosso Boeing 380, para dar o exemplo para vocês. Toda vez que a gente falar de raiz da asa, a raiz da asa é a parte da asa que está mais próxima ou que principalmente prende ela ao o charuto do avião, né? Beleza? Então, é essa parte aqui, tá? Ó, já foi lá o nosso Boeing 380, 7380 já virou. Então, a raiz da asa é essa parte interna aqui, beleza? Já a ponta da asa, a gente vai considerar sempre as duas pontas aqui. Tranquilo? Essa é uma raiz, outra raiz, ponta e ponta. Tranquilo? Bordo de ataque da asa, comandantes, é essa parte da frente aqui, a parte dela que ataca o vento. O avião sempre vai ter um movimento para frente, tá? E o bordo de ataque é a parte que o vento pega na sua asa e se separa. Uma partícula de vento vai por baixo dela e outra partícula vai por cima. Falando por baixo e por cima, a gente vai começar a dar os nomes. A parte de cima da asa a gente sempre vai chamar de extradorso e a parte de baixo da asa sempre de intradorso. Beleza, comandantes? Vamos passar aqui para o próximo slide para você poder ver essa estrutura toda de perto, em tela cheia para vocês. Você consegue ver aí na imagem. Vamos começar da esquerda para a direita, ali de cima para baixo, tá? O extradorso da asa, como você acabou de ver no nosso modelo Boeing 380. A ponta da asa está escrito literalmente onde é a ponta da asa. Você consegue ver aí um bordo de ataque e um bordo de fuga de uma asa. Tranquilo? O intradorso, você também vai ter questões que vão chamá-lo de ventre, tá? Então pode ser intradorso ou ventre. Existem alguns tipos de asas em aviões de asa alta, e a gente vai definir as diferenças entre a asa alta, média, baixa e até parasol, tá? Que eles são suportados por essas estruturas que a gente vai chamar de suporte, que são membros estruturais que dão apoio à asa, beleza? E já do lado direito você vai ver uma asa sem a cobertura dela, sem a tela dela, tá? Ela pode ser por tela ou pode ser até por alumínio, também, beleza? Por dentro dela você vai ter como é a estrutura dela. Vamos começar das mais importantes agora. A mais importante da asa é a nervura, porque é a estrutura que dá formato à asa e transmite os esforços aerodinâmicos do revestimento para a longarina. Se a asa não tivesse formato de asa, o avião não voava, né, comandante? As longarinas, em sequência da importância das nervuras, elas são os principais elementos estruturais da asa porque elas vão aguentar todos os esforços estruturais e vão ligar a asa ao corpo da aeronave. É por meio da longarina, que tem ligação com a nervura que dá o formato, que todos os esforços estruturais da asa são suportados e ligados ao corpo do avião. Beleza? Os montantes dentro da asa, eles suportam os esforços de compressão. E os tirantes são cabos esticados em formas diagonais, tá? Que suportam os esforços de tração da asa. E você precisa saber aí, comandante, a diferença da importância para cada tipo de esforço que cada parte dessa vai sofrer, tá? Lembrando para você, os montantes eles sofrem esforço de compressão e os tirantes eles aguentam, né? Eles suportam os esforços de tração. Já a longarina é a principal estrutura da asa que vai suportar tudo, ela é a parte rígida da asa que vai estar ligada ao corpo do avião e as nervuras são as partes que dão formato de gota para a asa. Se ela não tivesse esse formato de gota, ela não voaria, né?
No final do nosso vídeo, tá? Aqui agora, depois da segunda aula, você vai ter o acesso a um arquivo pela nossa plataforma aqui, mostrando a construção de uma asa e como você vai ver literalmente os caras montando todas essas partes numa asa, beleza? Vai estar como material complementar depois do segundo vídeo dessa aula, porque a gente vai ter 2 vídeos aqui nessa nossa aula de estrutura do avião. Agora aí, só para você lembrar em tela cheia, partes estruturais que a gente acabou de ver, para você anotar. Temos primeiramente os tirantes, que são cabos de aço esticados em diagonal, tirantes e esforços de tração, comandantes. Bota tirantes, tração. Tá? Temos os montantes, que suportam os esforços de compressão, beleza? Então vamos lá, montantes, compressão. Temos as nervuras, que eu já falei para vocês, que dão um formato aerodinâmico à asa e transmitem os esforços aerodinâmicos do revestimento para a longarina. E já a longarina são os principais elementos estruturais da asa, que elas dão a rigidez da asa e ligam a asa à estrutura da aeronave. Os suportes são membros estruturais que dão apoio à asa quando você tem um avião que a gente vai chamar de tipo monocoque, tá? Se ele for monocoque, não, cantilever, na verdade, monocoque é em relação à estrutura do charuto. Se ele for cantilever, ele tem esses suportes na asa. Se ele for semi-cantilever, ele não tem. Não, minto, se ele for cantilever, a gente se corrige aqui mesmo, tá? Se ele for cantilever, ele não tem. Se ele for semi-cantilever, ele tem esses suportes na asa. Beleza? A correção fatídica é essa. Cantilever não tem e semi-cantilever tem. Para o nosso próximo slide, você vai ver mais uma vez a estrutura interna da asa, porque a gente precisa que você não esqueça essa parte nunca mais. A figura a seguir mostra uma asa metálica. Neste tipo de asa, se torna desnecessária a presença dos tirantes e montantes, pois o revestimento metálico é resistente. Aí você vai ver aí, ó, o revestimento da asa, tá? Que obviamente que ele tem uma função que, se não tivesse o revestimento, a asa não geraria a força, né, do aumento da pressão dinâmica e, consequentemente, a diminuição da pressão estática, que é o que gera a força da sustentação. Tá? Mas de esforço estrutural, o revestimento não é o mais importante. Ele sofre a força da sustentação e transfere isso para as nervuras. Aí você vê aí uma nervura, que é o próximo da esquerda para a direita, que, lembrando a vocês, ela dá o formato da asa, esse formato de gota da asa. Aí na setinha seguindo, você vai ver uma longarina traseira, lembrando que a longarina ela vai da raiz da asa, que é onde a asa é grudada no corpo do avião, até a ponta da asa. Tranquilo? Aí o próximo nome que você vê em tela cheia é a longarina dianteira e posteriormente você tem os reforçadores. Aí nesse exemplo, você não está vendo os tirantes, tá? Nem os montantes, nem os tirantes. Mas os reforçadores, eles são cabos também já em linha reta, que são feitos para suportar esforços estruturais, comandantes. Agora vamos começar a diferenciar um pouco mais. A gente vai pegar o avião de várias formas e vai diferenciar ele de várias formas. Por que eu estou falando isso? Porque primeiro a gente vai botar onde que fica a asa, depois a gente vai colocar qual que é o tipo de trem de pouso, depois a gente vai colocar se o tanque está para cima ou para baixo, se precisa de bomba de combustível ou não. A gente vai fazer várias diferenciações. Até da posição do trem de pouso a gente vai diferenciar o avião. Então, agora eu quero que você preste atenção que a primeira forma que você está vendo aí em tela cheia é a classificação dos aviões quanto à asa. Primeiramente, você está vendo aí um exemplo de asa baixa, comandantes. Em segundo lugar, asa média. Terceiro, asa alta. Quarto, asa parasol. E agora, para você vir para cá, sabe o que eu prefiro que você faça? Aprende a desenhar. Tá? Eu não vou nem escrever os nomes aqui não, vou te dar o exemplo. Bota um charuto de avião assim com a cabine bem aqui, ó. Aí coloca aqui, ó. O primeiro tipo é asa baixa. Onde que a asa fica? Fica na parte de baixo do charuto. O segundo exemplo, desenha mais um charuto aqui, bota uma asa média, que ela sai da metade do charuto. Tranquilo? Temos também os aviões de asa alta, tá aqui mais uma aeronave, ou seja, a asa dela vai ficar em cima do charuto do avião. E temos também a asa parasol,
que ela vai ficar separada da estrutura do avião, ligada ao corpo do avião pelos suportes. Então ela é uma asa semi-cantilever, beleza? Asa baixa, asa média, asa alta e asa parasol, comandantes. Voltando aqui para a nossa câmera 1 e passando para o próximo slide. Aí, ó, eu acabei de falar um pouquinho sobre isso para vocês. Em tela cheia você vai ver que a gente vai diferenciar o avião segundo a fixação da asa. Temos a cantilever, que é quando a asa é fixada sem nenhum tipo de suporte, e a asa semi-cantilever, que é quando ela tem algum tipo de suporte na estrutura, tá? Se a gente já pode partir do princípio que, voltando aqui para a câmera 2, tá? Toda a asa parasol ela é semi-cantilever, beleza? Mas você vai ter exemplos, por exemplo, de Cessna, ó, cantilever, que eles têm a cabine do avião aqui assim, né? E a estrutura da asa é presa aqui sem nenhum suporte, beleza? Vamos dizer que tem a hélice bem aqui, ó. Quando não tem esse suporte, a gente chama ela de cantilever. Quando tem o suporte, como no Cessna 152, Cessna 172, aerobueiro, a gente chama ele de semi-cantilever. Beleza, comandantes? Câmera 1, próximo slide. Vindo para a tela cheia, a gente agora vai aprender a diferenciar os aviões quanto ao número de asas que eles possuem. Eles são monoplanos, quando tem uma asa só. Lembrando a vocês que não é asa direita e esquerda. Se ele tem só um plano de asas, a gente fala que ele tem uma asa. Então, um monoplano, uma asa. Biplano, como você está vendo aí em tela cheia, ele tem 2 planos de asas. E já o triplano, ele tem 3 planos de asa. A gente pode chamar os outros também de quadriplanos, quando você tem 4. Já existiram aviões, principalmente na época que chamavam de ornitópteros, que o pessoal estava tentando fazer aeronave, ou até depois de Santos Dumont, que conseguiu voar com mais pesado que o ar sem precisar de catapulta, né, com motor próprio. Depois de Santos Dumont, eles fizeram alguns aviões com 5, 6 planos de asa. Não se mostraram muito eficientes, tá? Apesar de que a lógica é de quanto mais asa, melhor. Como que você vai colocar essa quantidade de superfície, né, de aerofólio no avião? Com certeza aumenta de uma certa forma até o peso, mas a questão não é essa. Quando você tem de triplano para cima, você pode chamar o avião de multiplano. Vindo para a nossa câmera aqui, vamos lá, quanto à quantidade de asas. Então, você vai ter monoplano, uma asa só. Biplano, normalmente tem 2, né? 2, não é não? 2 asas. E um triplano, por exemplo, ele tem 3 planos de asa, comandantes. Quando você tiver mais que isso, você pode chamar o avião de multiplano. Tranquilo? Espero que você esteja anotando isso aqui, porque quando eu venho para o quadro é porque é de extrema importância para que você aprenda a fazer o desenho e na hora que chegar na prova, não ficar com dúvida tentando lembrar na cabeça. Bota no papel que você vai conseguir organizar o pensamento. Se você tiver aprendido a desenhar, você não erra nunca mais. Beleza? Câmera 1, próximo slide. Agora vamos classificá-los quanto à forma das asas. E por que a gente está classificando dessas formas todas diferentes aqui? Porque eles podem ter, dessas características que eu falei aqui até agora, uma de cada. Você pode ter um cara de asa retangular, biplano, com um trem de pouso diferente, que a gente ainda vai falar da posição de trem de pouso mais para frente, tá? Então você tem vários tipos de classificação da aeronave e você vai poder definir, quando você bater o olho no avião, quais as definições do tipo de asa, do número de asa, do formato da asa, tá? Da posição dela, se é cantilever ou semi, beleza? Então voltando aqui para a tela cheia, você está vendo o exemplo fatídico aí, que a gente nem vai precisar ir para o quadro nesse aqui, que eu sei que você sabe desenhar aí no seu caderno, né, comando? Inclusive, você está com caderno aí, né? Por favor, arruma um e anota. Vamos lá, você tem a asa retangular, tem a asa
trapezoidal, que tem a forma de um trapézio. A elíptica, toda vez que você vê a asa arredondadinha assim, você pode chamar ela de elíptica, beleza? Um exemplo de arredondadinho, o movimento de translação da Terra em volta do Sol. É uma elíptica, é ovalado, né? E temos por último, que é utilizado principalmente em aeronaves de caça e de alta velocidade, a asa em delta, tá? Você diminui muito a área da asa, mas a velocidade desse tipo de aeronave, desse tipo de motor, ela compensa a asa pequena, então é uma flecha voando praticamente. Tranquilo? Mais uma vez, eu vou fazer o desenho aqui pra gente não ficar na mão. Se eu faço tanta questão que você o faça, né? Nossa tinta tá acabando, antes da próxima aula a gente troca. A gente vai ter a asa retangular, vai ter a asa trapezoidal, beleza? Vamos ter a asa elíptica e vamos ter a asa delta, comandantes. Um grande exemplo é o F-35 Gripen, adquirido pelo Brasil. Ia quase entrar em outras questões aqui, mas é adquirido pelo Brasil e está começando a voar agora. Fuselagem, comandantes, é a parte do avião onde estão fixadas as asas e a empenagem. Ela também aloja os tripulantes, passageiros, cargas e contém os sistemas do avião, como trem de pouso, motor, sistema elétrico, sistema de ar-condicionado, etc., que tem muitos, tá? O primeiro tipo de estrutura que a gente vai ter é uma estrutura que ela já foi muito utilizada e ainda há aviões hoje em dia, tá? Não necessariamente sendo construídos, mas em operação constante e totalmente seguros, que ele tem a estrutura tubular, que é formada por tubo de aço soldados, podendo conter cabos de aço esticados em diversos pontos para suportar os esforços de tração. Externamente é recoberto com tela e funciona como revestimento, não resistindo a esforços. O que ele quis dizer aqui, comandante, é que a tela não resiste a esforços. A estrutura tubular com os cabos resiste, tá? Mas a função, quando você tem a tela em volta dessa estrutura, ela não tem a função de resistir a esforços não, tá? Ela só reveste o avião e separa as coisas de dentro do lado de fora. O segundo tipo de estrutura que a gente vai tratar aqui é a estrutura monocoque. Que estrutura que é essa? Tela cheia para vocês. Nesta, o formato aerodinâmico é dado pelas cavernas. Os esforços são suportados por essas cavernas, como você está vendo aí em tela cheia. Você só tem a estrutura mesmo, tá? Da chapa de fora e as cavernas, dando o formato do charuto do avião. Não é como o primeiro exemplo que a gente viu, que era tubular, né? Os esforços são suportados pelas cavernas e também pelo revestimento, que é geralmente feito de chapa metálica, ligas de alumínio, plástico reforçado ou contraplacado de madeira em aeronaves mais antigas. Eu preciso que você coloque aí na sua cabeça que quando é monocoque, você tem o revestimento, normalmente placa de alumínio nesses aviões de menor porte que a gente está voando, tá? E só tem as cavernas dando o formato da estrutura mesmo do charuto. Tá? Você não tem nenhum outro tipo de estrutura resistindo aos esforços. É só o revestimento e a caverna, na monocoque. Na próxima, voltando para a tela cheia, é a estrutura semi-monocoque, que é o tipo mais utilizado nos aviões atuais. É formado por cavernas, revestimento e longarinas, os quais resistem a esforços aplicados no avião. Os materiais utilizados são os mesmos da estrutura monocoque. A diferença principal, ainda em tela cheia para vocês, é que a monocoque não tem as longarinas para resistir aos esforços estruturais e a semi-monocoque tem as longarinas, beleza? Vamos para nossa câmera 2, se eu conseguir aqui. Pegar só a última parte aqui embaixo. Monocoque e semi. Monocoque não tem longarina e semi-monocoque tem longarina. Tranquilo? A diferença principal que você precisa colocar aí, tá? Eu sei que essa imagem aqui provavelmente pode estar aparecendo nas duas, mas a gente está usando essa câmera aqui.
Vamos para a última parte da nossa estrutura, comandantes, que é a empenagem, como eu já dei uma pequena introdução para vocês, tá? A empenagem é o conjunto de superfícies destinadas a estabilizar o voo do avião, porque a asa faz o avião sair do chão, o motor faz a gente ir para frente, só que se você tivesse só asa e motor, o voo se tornaria instável, tá? Você não teria controle do voo da aeronave. Então, quando você coloca a empenagem, você bota o ar por um fluxo onde você consegue ter mais controlabilidade do avião. E a empenagem, ela é dividida em duas partes. Temos a superfície horizontal, que é a superfície que se opõe à tendência de levantar ou abaixar a cauda. Geralmente é formada por um estabilizador horizontal fixo e um profundor móvel. E pode ser também inteiriço. O que isso quer dizer, comandantes? Essa parte horizontal aqui, a função dela é não deixar o nariz do avião ficar descendo e subindo ao seu bel prazer. Então a gente, primeiro, mantém o fluxo de ar aqui para manter o voo estável e tem o controle da subida e descida do nariz da aeronave com o nosso profundor. Ele pode ser bem aqui na parte de trás, né, do estabilizador horizontal, ou ele pode ser o estabilizador inteiro se movendo. A gente ainda vai falar mais especificamente sobre essa superfície de controle. Tá? Voltando para a tela cheia, você vai ter também a superfície vertical, que é a que se opõe à tendência de guinar o avião, desviar o nariz para a direita ou para a esquerda. E geralmente é constituída por um estabilizador vertical, fixo e um leme de direção móvel. Tá? No máximo, você vai ter alguns estabilizadores verticais que eles aqui em cima eles se movem todo e só a parte de trás aqui embaixo. Só que a função dele é evitar que o avião perca o nariz nesse sentido e que você também, pelo leme de direção, controle a direção do seu nariz, guinando o avião para a direita ou para a esquerda, né? Minha direita e minha esquerda, olhando eu de frente para você aqui na câmera. Tranquilo? Você vai ver aí em tela cheia o exemplo da nossa empenagem. O que é empenagem? É a estrutura inteira daquela parte que a gente chama de cauda do avião. Tá? E ela é formada pelo estabilizador vertical e o estabilizador horizontal. No estabilizador vertical, você ainda tem uma estrutura que a gente chama de superfície de comando, que é o leme de direção. E no estabilizador horizontal, você tem a superfície de comando que a gente vai chamar de profundor. Às vezes, o estabilizador horizontal se move inteiriçamente, beleza? Aí em tela cheia ainda você está vendo que tem uma estruturazinha na ponta do nosso profundor. Isso aí é um compensador, que também é uma superfície secundária de comando. Tá? A gente vai dividir a superfície de comando entre primárias e secundárias nas nossas próximas aulas, comandantes. Então vamos continuar. Em tela cheia para vocês, superfícies de comando são as partes móveis da asa e da empenagem, geralmente localizados nos bordos de fuga, tá? Na parte de trás, na parte onde o ar está saindo, né? O fluxo de ar está saindo, não está chegando. E fixadas através de dobradiças, tendo como função controlar o voo do avião. As superfícies de controle vão se dividir em primárias ou principais. Pode anotar aí, comando. Primária ou principal, aileron, profundor e leme. Tá? As superfícies secundárias são os compensadores. Então vai ser compensador do aileron, compensador do profundor e compensador do leme. Você está vendo aí ainda em tela cheia, tá? As superfícies primárias aí na parte de cima da direita do nosso desenho da aeronave. Os ailerons ficam nas pontas das asas. O profundor fica no bordo de fuga do estabilizador horizontal. E o leme fica no bordo de fuga do estabilizador vertical. Primeira imagem você está vendo aí, provavelmente, se não for um Cirrus, é um RV, né? Deve ser um RV9 ou RV10, que você vê a estrutura vertical com o leme de direção até um pouco defletido e também você vê o profundor defletido aí para baixo. Já na segunda foto você está vendo um compensador de profundor, tá? Para que ele serve? Para compensar esforços do profundor. Quando você quer colocar o nariz da aeronave numa posição e o nariz está fazendo a força contrária. Então você compensa para não ter que fazer força com o leme. E no terceiro avião você vê aí um compensador de leme, que é mais raro, tá? A maioria das aeronaves que você vai voar,
nessa primeira fase de piloto, você vai ter somente o compensador de profundor. Só aeronaves mais avançadas vão ter compensador de aileron e compensador de leme de direção. Beleza, comandantes? A estrutura da superfície de controle é semelhante à das asas, embora seja mais simplificada. O movimento é atuado através de um mecanismo denominado sistema de controle de voo. Você em tela cheia aí está vendo o formato de gota, seja de uma asa, mas você pode conseguir colocar esse formato, seja no estabilizador vertical ou horizontal, tá? De que forma vai funcionar essa superfície de comando? Você vai mover o manche ou os pedais e eles vão comandar a deflexão dessa parte de trás aí, seja o aileron, o profundor ou o leme, elas vão funcionar dessa mesma forma de tecnologia e a gente vai falar dos eixos da aeronave, de como vão funcionar essas superfícies de controle nas próximas aulas, beleza? E como superfícies secundárias, tá? A gente vai ter os compensadores do aileron, compensador do profundor e compensador do leme. Teremos também as superfícies que a gente vai chamar de dispositivos hipersustentadores, comandos, que eles são os flaps e os slats. Ambos são denominados dispositivos hipersustentadores, pois permitem à asa produzir maior sustentação e aumentar o seu ângulo de ataque sem que a camada limite de ar descole do extradorso da asa. São úteis no pouso ou mesmo na decolagem, pois tornam possível levantar voo ou aterrissar com menor velocidade e maior ângulo de ataque. A gente vai falar deles mais profundamente também e dividir como é que funciona cada um, quais são os tipos, beleza? Mas mais profundamente, que a matéria até se repete um pouco, tá? E vai aprofundar, em aerodinâmica e teoria de voo de baixa velocidade, você vai também falar sobre todos esses tipos de superfície de comando, primárias e secundárias, e também de dispositivos hipersustentadores. Beleza, comandos? Por último, aqui na nossa aulinha de hoje, a gente vai falar do spoiler, tá? Que são chamados também de freios aerodinâmicos e tem como principal função impedir que a velocidade do avião aumente excessivamente durante uma descida, por exemplo. São geralmente usados em aviões de alta velocidade e também podem auxiliar nas funções do aileron, quando a gente chama ele de spoileron. Possui uma função de auxiliar a frenagem de uma aeronave durante o pouso, pois quebra a sustentação da asa, aumentando assim a atuação dos freios por conta do aumento do peso. Em tela cheia ainda, na primeira imagem você vê um desenho representativo, e na segunda imagem, em cima da asa, você consegue ver essas estruturas defletidas aí para cima. Esses são os nossos spoilers, tá? A principal função deles é frear o avião, é um freio aerodinâmico. Durante o voo, se você quiser diminuir sua velocidade, você abre o spoiler, ele causa um arrasto e freia a velocidade do avião. Já quando você pousou, tá? Você vai usar esses spoilers para poder fazer a sua freagem na pista, tá? Então, vindo para mim aqui, a gente vai utilizar esse aqui, ó. Você pode ver aqui na asa que você tem esses spoilers aqui. Ou seja, durante o seu voo, você usa eles para abri-los e eles te freiam. Tranquilo? E quando você pousa, ele abre completamente e ajuda a acabar com, primeiramente, com a sustentação da asa para o avião não voltar a voar, tá? E para parar a aeronave. E outra, durante o seu voo também, às vezes em altíssimas velocidades, 800, 900 km por hora, a função dos ailerons ela fica muito grande, ela tem muita atuação. E às vezes você precisa fazer só uma curva curta durante a sua navegação, beleza? Então o que você faz? Se o piloto comanda a curva para a direita, ou até o piloto automático mesmo, seguindo a rota, em vez de fazer a curva com os ailerons, né, bancando a aeronave, esse spoiler aqui abre um pouquinho e freia um pouco esse lado do avião, curvando ele para o lado que é o destino, né, para o lado que está traçado na rota lá no nosso FMC. Beleza, comandos? Então, aqui a gente termina a nossa aula sobre estrutura da aeronave, que eu sei que foi um pouco comprida, mas valeu a pena a gente continuar, porque a gente vai subir somente um vídeo para a nossa plataforma. Na nossa próxima aula a gente vai falar de trem de pouso, comandantes.
Esteja preparado que a gente vai diferenciar e falar de todos os tipos de trem de pouso, como que funciona o freio, como que ele é preso na aeronave, se ele é fixo, se ele é retrátil, se ele é escamoteável, tá? Mas primeiro, faz o quiz que está aí preparado para você depois dessa nossa aulinha agora. Continue estudando, pode procurar mais fontes também, tá? E outra, a gente vai colocar alguns vídeos de referência depois da nossa aula aqui para você poder ver em outras fontes, de forma até de vídeos mesmo mostrando nas aeronaves onde ficam essas estruturas todas que a gente falou agora. Beleza? Não se esqueça de continuar fazendo simulado. Aqui no nosso texto de descrição desse vídeo você tem aí um link para adquirir seus simulados também, tá? Um parceiro nosso. E vamos passar nessa banca junto, tá? Não desista, não pare de se dedicar, que a gente ainda vai voar junto, comando. Nos vemos na próxima aula falando de trem de pouso. Um abraço. Tchau, tchau.